partir de agora, sejam bem-vindos mais uma vez, a gente vai falar sobre as demonstrações contábeis. Esse assunto daqui para frente, a gente começa a falar da parte que é um pouco mais avançada. Então até agora, você já viu os conceitos iniciais, você já sabe o que é objeto, finalidade, método das partidas dobradas, o que são fórmulas de lançamento, como fazer os lançamentos, quais são os livros, o balancete. Você já viu muitas coisas até aqui. E essas muitas coisas que a gente está falando até agora, né, a teoria das contas, tudo isso cai. Só que agora a gente vai começar a falar sobre as demonstrações contábeis. Como a gente já falou, existem as técnicas contábeis que você primeiro escritura, você pega todos os documentos lá, compra, venda, contratos, pagamentos, fornecedores, recebimentos, etc. Você tem tudo isso disperso. Todas essas companhias que são absurdamente grandes, e as pequenas também, elas têm isso disperso. Tem lá, o supermercado tem cupom fiscal pra caramba, cada máquina emite lá 1.000 cupons fiscais por dia. Imagina se você quisesse investir, você tivesse que ir lá e pegar uma por uma. Não dá, né? Então, o que você vai fazer? Você vai escriturar, que é colocar isso nos livros. E aí, depois da escrituração, existe uma outra técnica contábil, que é chamada elaboração das demonstrações contábeis. Elaboração das demonstrações contábeis é você pegar tudo isso que está ali, e aí você vai lá e coloca isso como se fosse numa foto, tá? Então as demonstrações contábeis são isso. É você pegar tudo que está no livro e colocar ali como se fosse uma foto ali da situação da companhia, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber, a nossa principal demonstração contábil é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial que a gente já está vendo aqui é o ativo do lado esquerdo, o passivo e o PL do lado direito. Beleza. Depois nós temos o quê? A que mais é cobrada, o balanço patrimonial, obviamente, é a mais cobrada. Depois nós temos também a demonstração do resultado do exercício, que é muito cobrada. E aí, no assunto demonstrações contábeis, você tem que saber o quê? Você tem que dar uma lida do artigo 176 da Lei 6.404 até o artigo 202, mais ou menos, que é o que é bastante cobrado em prova. E a gente fez o quê? Eu, o Luciano, o Júlio, a gente pegou esses artigos da Lei 6.404, esse artigo, essa lei, ela trata sobre as sociedades anônimas. É uma lei muito extensa, na verdade deve ter uns quase 300 artigos. Ela só cai nas provas de direito empresarial. Mas essa parte do artigo 175 até o 202 cai muito em provas de contabilidade. Tá? Então, se você vai fazer vários concursos, Receita Federal, Polícia Federal, Tribunais de Contas, ISS, qualquer coisa, você dá uma lida nesse artigo 175 ao 204, porque vai ser muito importante para a sua preparação. Só você jogar no Google, Lei 6.404 esquematizada. Vai aparecer lá em primeiro vem lá o Planalto, depois vem o site da CVM, terceiro já vai ser a nossa lei que a gente colocou aí no site estratégico esquematizado para vocês, tá bom? Então, saiba disso. O balanço patrimonial é a nossa principal demonstração contábil, a gente vai começar por ele. E aí, existem algumas disposições que são muito importantes desse assunto na Lei 6.404, que é o quê? Olha só, começa no artigo 176. E esse artigo, ele cai em prova, tá? E ele diz o seguinte: ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio na companhia e as mutações ocorridas no exercício. Aí vem lá, balanço patrimonial. 2. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. 3. Demonstração do resultado do exercício. 4. Demonstração dos fluxos de caixa. E 5. Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Aí o parágrafo 6º do artigo 176, ele fala o seguinte: a companhia fechada com PL na data do balanço inferior a 2 milhões não será obrigada à elaboração e à publicação das demonstrações dos fluxos de caixa. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Rinite.
demonstrações contábeis. Façam esse esquema aí no material de vocês. Tá seguindo? Tá indo? Tá bem? Tá bem? Estão acompanhando? Companhia. Aberta e companhia fechada. Vamos lá. Então, nós temos aqui balanço patrimonial, nós temos aqui DRE, nós temos aqui DLPA, nós temos aqui DFC e nós temos aqui DVA. Então, Gabriel, a primeira coisa que eu tenho que saber é a seguinte: existem dois tipos de companhia, tá? Existem dois tipos de companhia. Existem as companhias que são abertas e existem as companhias fechadas. Companhias abertas e companhias fechadas. O que é uma companhia aberta, galera? Então, quando você vai numa Petrobras, quando você vai numa Vale, quando você vai numa Lojas Americanas da vida, numa Vivo, nessas empresas de hidroelétrica, essas companhias, elas são companhias abertas. Elas negociam as suas ações na bolsa. Então, você chega lá e você pode comprar uma ação dessa empresa na bolsa. Não tem problema algum. Você consegue chegar lá e fazer isso. Beleza? Só que as companhias fechadas não. Companhia, quando a gente fala a expressão companhia no direito empresarial, a gente está se referindo à sociedade anônima. Então as companhias, tá? Então as companhias são as sociedades anônimas. Beleza. As companhias fechadas, elas não negociam os seus valores mobiliários na bolsa. Elas não negociam seus valores imobiliários na bolsa. Então, qual a importância de eu saber isso? Além de saber que as ações são fatia ali do capital social, você tem que saber também o quê? Você tem que saber que as demonstrações contábeis mudam, quer a gente esteja frente a um tipo societário, quer estejamos frente a outro. Beleza? Então vamos lá para o nosso quadro para a gente entender isso daí. Olha só, é o seguinte, galera. É o seguinte. Então, o balanço patrimonial funciona da seguinte maneira. O balanço patrimonial, ele é obrigatório para as companhias abertas e é obrigatório para as companhias fechadas. A demonstração do resultado do exercício, ela é obrigatória para as companhias abertas e ela é obrigatória para as companhias fechadas, tá? Então, aqui, tá certo aqui. Isso aqui, as duas são obrigatórias para as duas. Por quê? Porque elas são as principais, beleza? Agora, a DLPA. A DLPA também é obrigatória.
tanto para a companhia aberta, como para a companhia fechada. Agora, a DFC é a demonstração dos fluxos de caixa, tão temida por tantos concurseiros. A DFC não, ela tem uma regra distinta. A DFC, ela é obrigatória para a companhia aberta e para as companhias fechadas, ela só é obrigatória se o PL for maior ou igual a 2 milhões. Então, isso inclusive andou caindo em prova recente da ESAF. A ESAF andou cobrando isso no concurso para analista da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC, em 2016, a ESAF cobrou. A DFC é obrigatório para todas as companhias. Errado. Errado por quê? Porque ele é obrigatório para as companhias abertas, que são aquelas que negociam seus valores mobiliários, que não são só ações, na Bolsa de Valores, no mercado de balcão. E a DFC é obrigatória para as companhias fechadas com PL maior ou igual a 2 milhões. Se você tiver na sua companhia um PL menor do que 2 milhões, você não é obrigado a elaborar a DFC, beleza? DFC que é a demonstração dos fluxos de caixa. Ela evidencia a variação na conta caixa e equivalentes de caixa. Beleza? Próximo. E nós temos também a demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado, ela somente é obrigatória para as companhias abertas. Pessoal, isso aqui é o que está no artigo 176 da Lei 6.404. 176. Então, qual que é a minha orientação para vocês? Decore o artigo 176. Decore o artigo 176. Só que as bancas estão cobrando, além do artigo 176 da Lei 6.404, elas estão cobrando um outro ponto. E que ponto é esse? Existe um pronunciamento técnico que fala sobre a apresentação das demonstrações contábeis, o CPC 26. O CPC 26, ele fala o seguinte, olha, você tem que apresentar as suas demonstrações contábeis dessa maneira. E aí o CPC 16, ele tem alguns pontos que diferem, que são diferentes da Lei 6.404. E o que você tem que saber? Tá? Então a gente vai apresentar daqui a pouquinho os pontos do CPC 26, mas você já tem que saber agora o que está no artigo 176, porque eu já falei que você tem a obrigação de decorar o que está no artigo 176, é o artigo 202 da Lei 6.404, porque isso cai muito. Então, além disso, o que é importante? Antes das modificações contábeis, eu já disse para vocês também que a Lei 6.404 ela é de 76, ela é uma lei antiga, só que o mercado, ele muda, não é mesmo? Imagina, uma lei de 1976 que rege as relações econômicas hoje, né, no século 21, então essa lei ela precisa ser atualizada. E a contabilidade, antigamente, ela tinha uma coisa que ela era uma contabilidade geralmente nacional. Você não tinha antigamente essa questão de uma pessoa, um brasileiro, investir no mercado dos Estados Unidos, investir lá no mercado da Europa, você não tinha como você tem hoje. Então você teve a necessidade de padronizar isso. E isso aconteceu através da Lei 11.638 e da Lei 11.941. Eu já disse isso para vocês também. E aí o que acontece? Antes dessas modificações, nós tínhamos a obrigatoriedade de apresentar uma demonstração contábil que era chamada DOAR. Tá, DOAR, D-O-A-R, DOAR. A DOAR, ela representava a variação do capital circulante líquido, as origens, a demonstração das origens e aplicações de recursos. Demonstração das origens e aplicações de recursos. Só que eu falei ali no artigo 176, em algum momento eu falei, olha, a companhia tem que apresentar DOAR? Não. Não falei. Por quê? A obrigatoriedade de apresentação da DOAR, ela foi retirada da Lei 6.404. Ela foi retirada. A DOAR, ela não foi extinta. Isso é um discernimento que você tem que ter. Uma coisa, ela deixar de ser obrigatória, que foi o que aconteceu, tá? Essa parte da lei que falava dela foi revogada. Não é mais obrigatória doar. Mas ela não foi extinta.
Ela não foi extinta. A demonstração existe. Se eu chegar lá, eu tenho uma empresa, eu quero falar assim, olha só, eu quero apresentar a doar. Eu posso chegar e apresentar. Só que não sou mais, ninguém é obrigado, né? Como dizem aí. Eu não sou obrigado. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que saber. A doar não é mais obrigatória. O que mais? Vamos voltar lá para a tela. Isso aqui você tem que saber. E você tem que saber também que a DLPA... O que é a DLPA? É a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, tá? O que acontece? A DLPA, segundo a Lei 6.404, ela pode estar contida na DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que a gente vai estudar aqui também. Então vejam, a DLPA ela pode estar contida na DMPL, mas ela não deixa de ser obrigatória, segundo a Lei 6.404. E vejam vocês, o artigo 176, sequer fala da DMPL como uma demonstração obrigatória. Mas existe uma instrução da CVM que obriga a sua apresentação para as companhias abertas. Eu esqueci o número de cabeça, estou ficando velho, minha memória está ficando horrível. Mas existe uma instrução da CVM que obriga a apresentação da DMPL para as companhias abertas. Assim como faz também o CPC 26, tá? E aí, a gente vai agora para o CPC 26. E o CPC 26 fala o seguinte: o conjunto completo das demonstrações contábeis inclui. Então, o conjunto completo das demonstrações contábeis inclui a. O balanço patrimonial do período. B1. A demonstração do resultado do período. B2. A demonstração do resultado abrangente do período. Isso aqui é chamada DRA, né? O nome pode assustar. DRA, demonstração do resultado abrangente do período. Você olha assim, você fala, meu Deus, demonstração do resultado abrangente do período. No que eu fui me meter? Por que eu não vou estudar para a área jurídica, né? Por que eu não fiz direito para estudar para a área jurídica? Mas, pessoal, a DRA, a cobrança em prova, é bem tranquila, tá bom? Se cair no seu concurso, fica tranquilo, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. DRA. Tem também a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tem a DFC. O conjunto completo das demonstrações contábeis inclui também as notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Informações comparativas com o período anterior. Balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade apresentar uma política contábil retrospectivamente ou proceder à reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando proceder à classificação de itens
das suas demonstrações contábeis com os itens 40A e 40D. E demonstração do valor adicionado do período, conforme o CPC 9, se exigido legalmente. Tá? Então, pessoal, olha só, o que é importante você entender aqui? O CPC 26, ele fala assim, vejam que o CPC 26, ele é substancialmente distinto do que fala a Lei 6.404. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. A Lei 6.404 fala uma coisa, o CPC 26 fala outra. E qual que vai ser a palavra-chave para eu saber na prova o que ele está querendo? E na prova, por exemplo, de auditor fiscal da Receita Federal de 2014, isso caiu. Só que quando uma questão, você vai ter que ter os dois em mente. Qualquer concurso que você estiver estudando, você vai ter que ter os dois em mente. Você vai ter que ter lá a Lei 6.404, que começa assim: ao fim de cada exercício social, a companhia fará elaborar. Beleza, caiu assim, pau, Lei 6.404. Não vai pestanejar. Agora, se na sua prova chegar e cair assim, o conjunto completo das demonstrações contábeis. Opa, tá querendo o CPC 26. Entenderam? Entenderam? É isso que você tem que saber. Você, concurseiro, tem que ter jogo de cintura, tá? Então, e o que acontece? Vejam que a Lei 6.404 fala uma coisa, o CPC 26 fala outra. O que eu falo, Gabriel? O que é obrigatório? O que eu tenho que saber no final das contas? Você tem que saber que o CPC 26 fala o seguinte, olha, a companhia, ela tem que apresentar tudo isso ali que está no item 10 do CPC 26 com igualdade de prioridade. Ou seja, o CPC 26 manda você elaborar tudo. E a Lei 6.404 manda você elaborar outras coisas. Então o que eu vou seguir? Ora, vai ter jogo de cintura para ver o que está querendo. Na prática, as entidades vão seguir, lógico, o que diz ali o CPC, vão apresentar as notas explicativas. Nota explicativa não é uma demonstração contábil, por exemplo. A nota explicativa, ela está aqui, ó, vejam. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui. E olha lá a letra E, notas explicativas. Então, a nota explicativa, ela compõe o conjunto das demonstrações contábeis. Ela não é uma demonstração contábil, mas ela compõe o conjunto. Então, é importantíssimo que você entenda esse ponto, tá? Então, o CPC 26, ele fala que ele tem algumas coisas que são diferentes. O CPC 26 não cita, por exemplo, a DLPA. E ali tem uma outra coisa que é interessante, que fala as informações comparativas com o período anterior. Ou seja, se nós estamos em 2018, a gente tem que apresentar as informações de 2017. Se nós estamos em 2017, nós temos que apresentar as informações de 2016. E assim por diante. Então, nada além do que a gente sabe. Olha, balanço, item A, DRE, item B, DRA, item 2. Então, o que é a DRA? Pessoal, a DRA basicamente é o seguinte, se você olhar no CPC 26, ele fala assim, qual que é a demonstração que reconhece as receitas e as despesas do período? A gente sabe que as receitas e as despesas do período, elas são lançadas na DRE. Ok. Só que tem itens que são receitas, entre aspas, que não vão transitar lá na DRE. Existem receitas, existem despesas que vão direto para o PL. Então o CPC 26 chega e fala o seguinte, olha, a DRA, a demonstração do resultado abrangente, ela é uma demonstração que evidencia as receitas que não foram lá para a DRE. As receitas que não foram lá no resultado do exercício, elas vão para a DRA, desde que elas não sejam transações com os sócios. Então, um aumento de capital social não vai aparecer na DRA. Isso que é importante que você saiba. E aí, um outro ponto também que é interessante do CPC 26 do item 10 é que ele fala o seguinte, o balanço patrimonial do início do período mais antigo, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente.
Vejam, quando o balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente, ou proceder à representação retrospectiva dos itens, ou quando proceder à reclassificação dos itens. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, a gente sabe, vou dar um exemplo aqui, se você não entender, você vai ficar com o exemplo na cabeça e mais à frente você vai entender. Se você entender, se você já sabe isso, ótimo. A gente sabe o quê? Os estoques. Todos os itens que estão no nosso balanço, eles precisam ser avaliados. E aí nós temos, por exemplo, o estoque. Quando você compra o estoque, ele tem que ficar lá no seu balanço. Ele é um bem, ele é um ativo, ele está lá no balanço patrimonial. Está lá no balancinho, bonitinho. Está lá, balançando lá. E aí o que acontece? Esse estoque ele precisa ser avaliado. E aí, o CPC 16 estoques, vejam que tudo que a gente fala hoje em dia está relacionado com pronunciamento contábil, não é mesmo, galera? Porque cai muito. Então, o CPC 16 fala, olha, o seu estoque, ele pode ser avaliado pelo PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou ele pode ser avaliado pelo custo médio. Você tem essas duas opções, PEPS ou custo médio. Beleza, então lá, seu estoque está sendo avaliado por essas duas. Você optou por avaliar pelo PEPS. Você optou por avaliar pelo PEPS. Quando você opta por avaliar pelo PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, isso é uma política contábil que você está adotando. Você está adotando uma política contábil que é avaliar os seus estoques pelo primeiro que entra e pelo primeiro que sai. Só que você não é obrigado. Como dizem, né? Eu não sou obrigado. Se eu não sou obrigado, eu posso mudar isso para o custo médio. Só que aí vem o CPC 23, que trata de política contábil, mudança de estimativa e erro, e omissão, erro, essas coisas. CPC 23. E ele fala o seguinte, olha só, você tem uma política contábil e você resolve mudar essa política contábil, então você tem que fazer uma coisa. Você tem que reaplicar essa política contábil desde o começo dos seus itens, como se ela tivesse sido aplicada sempre. Como se ela tivesse sido aplicada sempre. Então, se você mudou o seu estoque de PEPs para custo médio, você vai ter que reavaliar todo o seu estoque. E aí o CPC 26 chega e fala: o conjunto completo das demonstrações contábeis inclui o balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente. Tá bom, galera? Então, isso aqui cai, é só para você entender. É só para você entender. Olha como que a gente está falando. Olha como que é a profundidade que a gente está indo aqui. A gente está falando da Lei 6.404. A gente está falando do CPC 26. A gente está falando do CPC 16, estoque. A gente está falando do CPC 23. Nós estamos falando 4 assuntos. Ah, Gabriel, mas eu estou estudando para contador de tribunal. Cai. Ah, Gabriel, mas eu estou estudando para a Polícia Federal. Cai. Ah, Gabriel, mas eu estou estudando para auditor... Cai. Cai, não interessa, vai cair. Contabilidade é una, pode cair. Pronunciamento está dentro de contabilidade geral. Beleza? Então, isso é importante que você saiba. Vamos seguir. A DVA, etc. E aí a gente pode seguir o nosso baile. Olha só, questãozinha aí já para a gente começar, para a gente ficar bem. O que ela diz? Fala o seguinte: o conjunto completo das demonstrações contábeis exigidas pelas normas brasileiras de contabilidade inclui. Ora, o conjunto completo das demonstrações contábeis exigidas pelas normas brasileiras de contabilidade inclui o relatório do Conselho de Administração? Não, nada a ver. As notas explicativas? Aí sim. Notas explicativas? Sim. O resumo das políticas contábeis? Não.
E o valor adicionado obrigatoriamente a todos os tipos de entidade? Opa, também não. Por quê? Porque a DVA é obrigatória somente para as companhias abertas. Se a DVA, se a entidade prestadora de serviços, não. Companhias abertas. E resultado abrangente instituição financeira, não. O CPC 26 fala que todas as demonstrações têm que ser apresentadas com igualdade de importância. Letra D, a demonstração dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido, gabarito, galera. Gabarito fácil. Letra E, a demonstração da conta lucros ou prejuízos acumulados e o relatório de impacto ambiental, tá errado. Não fala do impacto ambiental e vejam que o CPC 26 não trata da DMPL, da DLPA. Por quê? Porque a DMPL ela é bem mais abrangente. Enquanto a DLPA ela apresenta somente a mutação da conta lucros ou prejuízos acumulados, a DMPL ela apresenta a movimentação de todo o patrimônio líquido, tá? Então, a DMPL ela é bem mais abrangente. Vejam a importância, vejam que isso caiu no concurso de gabarito de auditor fiscal da Receita Federal, o salário de R$20 mil, uma questão tranquila. Se você soubesse só, nem precisava ter lido nada, se você soubesse só o que a gente falou aqui, você tinha matado aí uma questão. Lembrando que contabilidade nessa prova de auditor da Receita Federal tem peso importantíssimo, né? 19% da prova. Ah, Gabriel, mas você explica coisa muito superficial, não cai. Tem gente que fala isso. Explica superficial e não cai como? Se tudo que eu tô falando tá caindo. E vamos continuar falando sobre as demonstrações contábeis. Agora a gente vai dar início à nossa principal demonstração contábil, que é o chamado balanço patrimonial. O que o balanço patrimonial evidencia? Vamos lá. O balanço patrimonial, ele evidencia a posição patrimonial e financeira da entidade. E o que você tem que saber é que a informação apresentada no balanço patrimonial, ela é estática. Ela é em um determinado momento. É como se fosse uma foto da companhia naquele momento. Então, assim é o balanço patrimonial. Vejam o que diz aqui essa questão do contador da FUB 2015. O balanço patrimonial é a demonstração contábil estática, ok, que apresenta em termos qualitativos a posição patrimonial, a posição financeira e patrimonial da entidade em determinada data? Correto. Para ficar mais perfeito, poderia dizer que é em termos qualitativos e quantitativos. Tá? A CESP também é uma banquinha bem complicada, tá? Mas a questão não foi invalidada por conta disso. E aí a gente sabe que no balanço patrimonial, do lado esquerdo você tem o ativo e do lado direito você tem o passivo e o PL. O seu balanço patrimonial é uma demonstração que vai aparecer assim. Beleza, seguindo. Agora, existem regras para a elaboração desse balanço patrimonial. E quais são essas regras? A primeira regra que você tem que saber é o seguinte: o exercício social
Ele tem a duração de quanto tempo? Ele tem a duração de 1 ano. E a data do término é fixada no estatuto. A data do término é fixada no estatuto. E aí, o que acontece? Um segundo. O que acontece? 1 ano, a primeira coisa que você tem que saber é que 1 ano é diferente de 12 meses. Por quê? Porque na contabilidade, no direito, os prazos em anos são em anos, os prazos em meses são em meses. A gente sabe que se você contar, 1 ano tem 365 dias, 1 ano equivale a 12 meses, mas juridicamente é distinto. Então, se tiver as duas itens na sua prova, ou se uma questão for muito rigorosa, você toma cuidado, você vai falar, olha, 1 ano, meses a gente conta em 30 dias. Então, se você olhar, 1 ano vai ter 360 dias, se você contar em meses. Mas não sejam... Vejam, né? Olha a orientação que eu estou dando. 1 ano é diferente de 12 meses, porque meses você conta em 30 dias. Mas se só tiver essa opção na prova, você vai assinalar. Então, a data do término tem que ser fixada no estatuto. Pessoal, o que é o exercício social? É o seguinte, durante o prazo de 1 ano, esse aqui é o exercício social. Então, todos os fatos contábeis, que são aqueles que alteram o patrimônio, os que tiverem dentro de um exercício social, o que tiverem dentro do ano, a demonstração contábil que for elaborada aqui, ela vai reportar os fatos que acontecerem nesse 1 ano. Então vejam, é para isso que serve o exercício social. É para isso que serve, para você, olha, os fatos contábeis que ocorreram dentro desse exercício social, eles são reportados na minha demonstração contábil. E a data do término é fixada no estatuto. Só que vejam que a Lei 6.404, ela não fala assim, olha, não obriga que seja 31/12 o término. Não obriga. Só que o que acontece? Para fins fiscais, é quase que impossível você seguir outro calendário, porque aí tem questão do imposto de renda. Embora a escrituração fiscal ela não possa atrapalhar a escrituração contábil, são coisas distintas, e essa é a regra, tá? Embora a escrita fiscal é uma coisa, a escrita contábil é outra, isso está no artigo 177 da Lei 6.404, você vai acabar seguindo isso, vai botar o exercício social ali, de 1 ano, com início em janeiro e término em 31, embora não seja obrigatório. E é importante você saber também que esse exercício social ele pode ter duração diversa em 2 casos. E que casos são esses? Quando você constitui a empresa ou quando você
altera o estatuto. Então, por exemplo, você constituiu a sua empresa em outubro e falou que o exercício social ele se encerra dia 31/12. Nesse caso, o seu exercício social pode ser outubro, novembro e dezembro, 3 meses, tá? Vai ter uma duração diversa. Ou pode ter aqui 3 meses mais 12 do ano seguinte e terminar no 31/12 de X2. Pode ter 15 meses. A lei não estipula. Tá? Agora, no caso de alteração do estatuto, você tinha um estatuto que encerrava em 31/12 e aí você falou, olha, vamos alterar para 30/6. Aí você não vai ter um exercício social também com a duração de 1 ano, você pode encerrar aí com menos. Então, no caso de constituição ou alteração do estatuto, esse exercício social pode ter duração distinta, beleza? Então veja a questão do CESP que está aí abaixo, ela diz o seguinte: o exercício social deve ter duração inferior a 1 ano somente no caso da constituição da empresa? Errado. É no caso de constituição ou alteração. Beleza? Importante saber disso. Próximo. Outro item importante também que cai em prova é o artigo 176, parágrafo 2º. O artigo 176, parágrafo 2º, ele fala o seguinte: nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas e os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 1/10 do valor do respectivo grupo de contas, mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Então, o que você tem que saber? Contas semelhantes, vamos esquematizar. E aí a gente explica. As contas semelhantes elas podem ser agrupadas. Os pequenos saldos podem ser agregados. Só que nós temos algumas regras. E que regras são essas? Primeiro, você tem que indicar a natureza. E segundo, tem que ser menor do que 10% do grupo de contas, por exemplo, o ativo circulante. E você está vedada também nomenclaturas genéricas. Como? Diversas contas ou contas correntes. Esse contas correntes, a lei não usou muito bem esse termo. Mas basicamente funciona o seguinte: olha só, você tem uma empresa que é muito grande. Imagine uma CCR, que é a concessão de rodovias. Imagine uma Ambev,
que tem dezenas ou centenas, ou uma Unilever, que tem dezenas ou centenas de produtos. Então, o que acontece? Imagine se a Ambev tivesse que colocar lá, conta no Banco do Brasil, agência X, R$1 de saldo. Conta no banco, na Caixa Econômica, no lugar tal, R$100.000 de saldo. Imagina se ela tivesse que colocar isso para todas as suas filiais, para todas as suas entidades, para tudo, absolutamente tudo. Seria inviável, não é mesmo? Então o que acontece? A lei chega e fala, olha, nas demonstrações contábeis, as contas semelhantes poderão ser agrupadas, os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 1/10 do respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Então, se você tem, por exemplo, uma LCI, né, que é uma aplicação bancária, e você tem uma LCA, que é a mesma coisa, uma para o agronegócio, outra para o setor imobiliário, você tem duas aplicações no banco, você não precisa discriminar as duas, porque isso, informação em excesso, acaba atrapalhando a informação que você quer realmente passar para o seu usuário. Então, você pode agregar, você pode agrupar, desde que seja menor do que 10% do respectivo grupo. E você tem que ter o cuidado a utilizar designações genéricas. Esse exemplo da lei contas correntes, eu achei que talvez não foi tão feliz, porque você tem lá bancos, você tem lá na sua SCA, você tem bancos, e aí vai ter lá Itaú, vai ter Bradesco, etc. Agora você não pode, por exemplo, colocar caixa e banco junto. Talvez até possa. Você não pode colocar, por exemplo, investimento temporário, um investimento que você quer vender agora, na hora, e um investimento incontrolado, que é um investimento que você quer ter ali permanente. Tá bom? Então você tem que ter cuidado. Olha o que diz a lei. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a natureza e não ultrapassem 1/10. Então você vai ter que ver caso a caso ali como que funciona. Tá bom? Então vamos embora, vamos seguir. O que mais? As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Olha aí, que item confuso. É confuso, galera? Vocês entendem isso de plano? Prontamente vocês entendem? Não, né? Alguns confundem. Então, o que isso quer dizer? Veja, não é fácil entender a contabilidade, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês da maneira mais fácil possível. O que acontece? Quando você... Isso eu falo muito para vocês. Quando você compra uma ação de uma empresa grande, no mercado de valores imobiliários, você não vai trabalhar nessa empresa. Você não recebe nada dessa empresa pelo serviço que você está prestando. Porque você não está prestando serviço para essa empresa. Você comprou lá Vale, Petri 4, CCR 03, Itaúsa, você não está trabalhando nessas empresas. Você não está lá para prestar serviço. A única coisa que você tem nela é o seu capital. E aí o que acontece? Como que você ganha? Ou as suas ações vão valorizar, né, com o valor de mercado, o valor de mercado valoriza, e aí se você negociar, você vende, ou você vai ganhar o que a gente chama de dividendo, tá? Dividendo é a remuneração do capital que você aplicou lá na bolsa. Você tem parte das ações. Você tem parte das ações. E você espera receber alguma coisa. Só que o que acontece? Você apura o lucro. Tá. Apurou o lucro em qual demonstração? Na demonstração do resultado do exercício. Você tem lá, peraí, vamos lá. Vai ficar claro, é fácil esse item.
você apura o lucro na demonstração do resultado do exercício. E aí, você vai pagar dividendos. Só que o que acontece? Esse lucro, você transfere para o balanço. Para o PL. E aqui você vai ficar com uma conta que é chamada lucros acumulados. Vejam, então é isso que aconteceu. E aí, se você tem aqui, por exemplo, 100 de lucro e o seu estatuto, o estatuto é quem manda o que acontece na empresa. Ele fala o seguinte, olha, 40% do seu lucro você vai pagar de dividendo. Ou seja, aquelas pessoas que têm ações da sua sociedade, elas vão receber 40% do 100. Só que esses 40% cada um recebe conforme a proporção que tem no lucro, conforme a participação que tem. E aí, vejam só o que acontece. A demonstração, vamos supor que o seu exercício social ele tem a duração de 1 ano e ele termina em 31/12. Então, quando chegar aqui em 31/12, você elabora as demonstrações contábeis. Você elabora suas demonstrações contábeis com uma data de 31/12. Só que o que acontece? O seu dividendo, o dividendo que você paga, ele precisa ser aprovado pelo órgão máximo da SA. A SA, ela funciona do seguinte modo. Galera, isso aqui é detalhismo, mas é para que vocês entendam. Para que vocês entendam e não simplesmente decorem. Se você entendeu, acabou, nunca mais é. A SA, ela é composta, ela tem os órgãos de administração, que é a diretoria e o conselho de administração, e tem a Assembleia Geral, que é o órgão máximo dentro da SA. No dia a dia, quem toca a companhia são os administradores, eles que gerem o negócio, eles que gerenciam. E aí, vejam o que diz, aqui, vejam o que diz o artigo 176. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto da sua aprovação pela Assembleia Geral. Então, aqui em 31/12, quem vai ficar responsável por elaborar as demonstrações, por publicar, etc., são os órgãos de administração. Óbvio que tem o pessoal da contabilidade, mas vai recair uma responsabilidade sobre a administração. E aqui a administração fala, olha, a gente pretende pagar dividendo de X. Só que esse dividendo, essa aprovação, ela precisa ser feita pela Assembleia Geral. E aí vejam, você deu uma sugestão aqui de como pagar o dividendo. Só que a Assembleia Geral precisa referendar. Só que a Assembleia Geral, ela só acontece 4 meses após o encerramento do exercício. Então você elaborou a demonstração contábil aqui, você pressupôs que os dividendos a serem pagos são aqueles que foram falados pela administração, e os dividendos que vão ser pagos relativo ao exercício passado, eles precisam ser aprovados pela Assembleia Geral. Só que a Assembleia Geral só acontece 4 meses depois do encerramento. Então,
Olha só, então vejam agora como ficou mais claro. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros, ou seja, o pagamento do dividendo, segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto da sua aprovação pela Assembleia Geral. Então, os órgãos da administração falam, olha, os dividendos aqui são tanto. Você está pressupondo que daqui a 4 meses a Assembleia Geral vai aprovar isso. Tá bom, galera? Então, entenderam isso sim ou não? A gente sempre gosta que vocês participem aí. É uma aprovação presumida do dividendo, tá bom? Eu gosto quando vocês participam dos nossos cursos, quando vocês falam, Gabriel, tá horrível, Gabriel, tá maravilhoso, Gabriel, tá uma merda, vai estudar, qualquer coisa assim, falem, beleza? Então esse artigo é importante e cai em prova, vamos seguir. Aí temos também o artigo 177. 177 também é bastante explorado. E ele fala o seguinte, olha, a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Então o artigo 177 ele fala o seguinte, olha só, a escrituração é mantida em registros permanentes. Você não pode ficar mudando os seus registros. Os registros eles têm que ser permanentes ao longo do tempo. Com obediência aos preceitos da legislação comercial. Você tem que obedecer o Código Civil, você tem que obedecer a própria Lei 6.404, você tem que obedecer às normas lá da CVM, as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Você tem que obedecer à legislação comercial e os princípios de contabilidade geralmente aceitos. Só que você sabe aqui que os princípios de contabilidade, eles foram o quê? Eles foram revogados. Então, os princípios de contabilidade, eles estavam na resolução 750 do CFC. Só que eles foram revogados. E aí fala o seguinte, devendo observar métodos ou critérios uniformes, ou seja, você não pode ficar lá, um carro, esse ano eu utilizo o regime de, o método PEPS, ano que vem eu utilizo média. Esse ano eu deprecio o carro pela método da linha reta, ano que vem pela Cole. Aí você não pode, tá? Então você tem que usar um critério uniforme e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Então a competência era um princípio, e aí os princípios foram revogados, já que a resolução 750, que trata dos princípios, foi revogada, mas a competência está prevista no artigo 177. Aí o parágrafo 1º fala o seguinte, as demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes deverão indicar em nota e ressalvar esses efeitos. Então é o que eu falei, se você mudou um método, você tinha uma... é o seguinte, a questão das notas é o seguinte, a nota explicativa, ela compõe o conjunto das demonstrações contábeis, como a gente falou já lá no CPC 26 item 10. Beleza. Só que o que acontece? O que as notas explicativas elas evidenciam? Elas evidenciam todas as informações relevantes que são necessárias para que você entenda as demonstrações contábeis. Ok, galera? Então, houve uma modificação de método contábil e esse efeito é relevante. A relevância é aquilo que pode fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Então, houve uma modificação relevante, indica isso em nota. Beleza? Isso é muito importante. E aí o parágrafo 2º, que também cai, ele fala assim, a companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes
ou determinem registros, lançamentos ou ajustes, ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. O que é isso, galera? Olha só, basicamente isso aqui é o seguinte, parece complicado, mas eu vou explicar uma vez, vocês vão entender. A Lei 6.404, ela é uma lei do direito comercial, ela é uma lei que trata sobre empresa. Então, existe a escrituração comercial e existe a escrituração fiscal, por exemplo. A escrituração fiscal vamos supor, o livro de apuração do lucro real. Se você está estudando para a Receita Federal, você vai lidar muito com esse livro, o LALUR. Existe o livro de registro de entrada, existe o livro de apuração do ICMS. Então, vamos supor, você tem um veículo. Você tem um veículo lá, o veículo X. A legislação do imposto de renda fala assim, veículo, ele é depreciado a uma taxa de 20% ao ano. Então, se você tem um veículo, em 5 anos ele está totalmente depreciado. É isso que está lá, na legislação do imposto de renda. A legislação do imposto de renda, ela aceita esse prazo. Só que a contabilidade não. A contabilidade fala assim, olha, você vai utilizar para os seus ativos a melhor estimativa técnica disponível. Então, se você tem um veículo, você quase não usa esse veículo, e ele vai durar 10 anos, você pode utilizar 10 anos. E você vai escriturar contabilmente a escrituração com a depreciação de 10 anos. Só que o imposto de renda não aceita esse prazo. Então, o que você vai fazer? Você vai escriturar de uma forma na legislação fiscal e você vai escriturar de outra forma na legislação contábil. Então, é isso que diz, você não vai mudar a sua escrituração contábil porque a legislação fiscal exige. É isso que diz ali a Lei 6.404, no parágrafo 2º, fala: a companhia observará exclusivamente em livro os registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade que constitui objeto, que prescrevam, conduzam e incentivem a utilização ou de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. Entendido? É só isso que você tem que saber. O que mais? Parágrafo 3º do artigo 177 fala assim: as demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela CVM e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. Então a comissão, é o que eu falei para vocês, as companhias abertas são aquelas que negociam os seus títulos e valores mobiliários no mercado de valores mobiliários, né? Que não é só a bolsa, é a bolsa e o mercado de balcão. Então, as demonstrações financeiras das companhias abertas, que são aquelas que vão lá vender suas ações, vender suas debêntures, etc., elas têm que observar as normas expedidas pela CVM. A CVM que regula essas companhias. E as demonstrações contábeis das companhias abertas, elas precisam ser auditadas por auditores independentes. Então vejam, pessoal, o que é um auditor independente? Auditor independente é um auditor que tem lá o seu registro lá na CVM e ele vai pegar as demonstrações contábeis de uma empresa e vai falar o seguinte: olha só, a demonstração contábil dessa empresa, da entidade tal, ela está em conformidade com os pronunciamentos contábeis vigentes. Ela está em conformidade com a norma tal que trata da contabilidade. Ela está em conformidade, ou ela tem uma ressalva, ou ela não foi aprovada. Então você tem lá uma série de pareceres que o nosso professor de auditoria vai poder falar melhor do que eu, porque eu não sou auditor independente, né? Eu sou auditor fiscal. Então vejam, o auditor independente, ele nada tem a ver com o auditor fiscal, ele nada tem a ver com o auditor interno. O auditor interno é um auditor da própria empresa, que vai lá
E antes da demonstração ser publicada, o auditor interno vai lá e fala assim, olha, a demonstração contábil, ela atende aqui sim os requisitos exigidos pela CVM. E a auditoria fiscal não. A auditoria fiscal, ela vai para cobrar tributo. Ela é repressiva, não é mesmo? Ela é eminentemente repressiva, porque ela não vai para orientar. O auditor não vai para orientar. Até existem alguns setores de orientação nas fazendas, mas o auditor vai para autuar. Né? Não vai para autuar não, ele vai para fazer uma auditoria, mas uma auditoria diferente. Então você tem a auditoria independente, que não tem nada a ver com a empresa, não tem vínculo empregatício. Você tem a auditoria interna, que é a auditoria que são empregados na empresa, que é como se fosse uma pré-auditoria. E você tem a auditoria fiscal, que é o concurso para que muitos de vocês, muitos que assistem essa aula, estudam, né? Então, é isso. É importante que você saiba. Próximo. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente aceitos, legalmente habilitados. Então, vejam que aí você fala contabilista, você não fala contador, porque a expressão contabilista, ela abrange tanto o técnico em contabilidade como o bacharel em contabilidade, tá? Então, técnico e bacharel, ambos são contabilistas, só que a profissão de técnico, ela foi extinta, ela não existe mais, tá? Então, não existem novos técnicos sendo registrados. Os técnicos que desde 2015, os técnicos que já tinham registro, eles continuam com seus registros válidos, mas não há mais curso para técnico. Tanto que os concursos para técnico, para técnico em contabilidade, que você via bastante, para tribunal, etc., eles devem começar a sair com uma quantidade muito menor, tá bom? Então, é importante que você fique sabendo. Os administradores e os contabilistas, eles devem assinar as demonstrações contábeis. Próximo. Parágrafo 5º. As normas expedidas pela CVM, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. Aqui é o que a gente está falando para vocês desde o começo do nosso curso, não é mesmo? Que a contabilidade brasileira, ela está passando por um processo de convergência. A gente está convergindo a contabilidade nacional aos padrões internacionais. Para quê? Para que você possa chegar lá e você, eu quero investir no mercado lá da Índia. Você pode. Quero investir no mercado lá da Itália. Você vai poder, tá bom? Porque está sendo adotado um padrão internacional. Essa parte é bem teórica, não tem cálculo, mas cai. Querem ver? Vamos lá. Olha só. Analista de contabilidade TRE-MA 2015 fala o seguinte: referente aos conceitos estabelecidos sobre a escrituração contábil, assinale as sentenças abaixo e analise as sentenças abaixo e assinale a afirmativa correta. Letra A. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela CVM, porém não são obrigadas a submeter-se à auditoria, bastando apenas que sejam assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados? Errado. B. A companhia fechada com PL na data do balanço inferior a 2 milhões não será obrigada à elaboração da escrituração contábil? Errada. Não vai ser obrigada a quê? A DFC. Letra C. As companhias fechadas deverão obrigatoriamente observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela CVM para as companhias abertas? Errada. As companhias fechadas de grande porte, sim, mas não são todas. E letra D. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e da Lei 6.404 e aos princípios de contabilidade,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Ah, Gabriel, mas essa questão ela citou os princípios de contabilidade. Veja que essa questão ela é de 2015. Os princípios de contabilidade foram revogados em 2016. Mas os princípios de contabilidade deixaram de existir? Não. O que aconteceu? Os princípios de contabilidade não deixaram de existir. O que houve foi o seguinte, agora eles estarão previstos dentro do CPC 00. A sua essência continua. Todos os princípios que você tinha na Resolução 750, você continua possuindo no CPC 00. Então, em essência, eles continuam ali. Então, por isso que a lei não foi alterada. Não foi alterada por enquanto. Talvez não sei nem se vai alterar, porque o CPC 00 é a estrutura conceitual, é a norma que fala agora das bases dos princípios da contabilidade. Beleza? Então, vejam que isso cai sim em prova. Vamos dar continuidade. 3. Cetro Anvisa 2013. Com relação à escrituração contábil, marque V para verdadeiro ou F para falso e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes com obediência aos preceitos da legislação comercial, da lei das SAs e aos princípios de contabilidade? Correto, verdadeiro. B. A escrituração da companhia deve observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de caixa? Errado. Regime do quê? Competência. Lembrando que caixa reconhece as receitas e despesas quando pagas e competência reconhece quando incorridas, independentemente de pagamento ou recebimento. 3. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, podendo modificar a escrituração mercantil e as demonstrações contábeis, as disposições da lei tributária que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras? Falso. Não pode mudar. Tá? Falso. Letra D. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações contábeis, as disposições de legislação especial sobre a atividade que constitui o seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes, ou determinem registros, lançamentos ou ajustes, ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. Verdadeiro. Gabarito, portanto, letra A. É isso? É. Letra A. Beleza, galera? Partiu? Vambora? Agora, um outro ponto importante aqui é que vocês saibam, a gente tem falado há muito, o conceito de ativo, passivo e PL. Ativos são os bens e direitos, passivos são as obrigações e PL é o capital próprio dos sócios, é aquele PL, aquele valor lá do capital próprio que compõe capital social, etc., prejuízos acumulados, reservas, etc. Só que aí existe um conceito previsto no CPC 00, que é a estrutura conceitual básica da contabilidade, que diz o seguinte, item 4.4, os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial financeira são ativos, passivos e PL. Esses são definidos como se segue. A. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, pessoal, olha só, vamos analisar uma conta aqui, a conta mercadorias.
que a gente sabe que é um ativo, que é um bem, não é mesmo? Então vamos lá. Mercadoria. Ativo é um recurso controlado pela entidade. Mercadoria é controlada pela entidade? Sim. Você tem a disposição da mercadoria. Você pode fazer o que você quiser com ela. Como resultado de evento passado. A mercadoria é resultado de evento passado? Sim. Que evento passado é esse? A compra. A própria compra da mercadoria. E do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. A mercadoria, ela vai resultar futuro benefício econômico para a entidade? Vai. É o quê? É a venda. Ou você vai usar em consumo, usa o consumo e vai isso para que isso gere receita de outras maneiras. Então, nesse caso, fica evidenciado o conceito de ativo. Tá? Recurso controlado pela entidade, resultado de evento passado, que espera que resulte futuros benefícios econômicos para a entidade. B. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Vamos exemplificar aqui com a conta fornecedores. Vejam só, fornecedores representa a compra que você fez a prazo. Passivo é uma obrigação presente da entidade. Fornecedores é uma obrigação presente da entidade? Sim. Por quê? Porque você tem que pagar fornecedores. Derivada de eventos já ocorridos. Derivada de eventos já ocorridos. Que evento ocorrido foi esse? No caso de fornecedores, é a compra de mercadoria, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Então, quando você liquidar o passivo, no caso fornecedores, quando você pagar, vai sair recurso capaz de gerar benefício econômico. Ou seja, quando você pagar fornecedores, vai sair caixa. E o caixa, ele poderia gerar benefício econômico, não é mesmo? Então, vimos aí o conceito de passivo também. E patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Ou seja, você pega todos os seus bens e direitos e tira as obrigações, você vai encontrar o quê? Vai encontrar o seu passivo. Isso aqui então vai lembrar o quê? Vai lembrar a nossa fórmula ativa é igual a passivo mais PL. Logo, o patrimônio líquido é igual ao valor residual dos ativos da entidade depois de subtraído todos os seus passivos. PL é igual a ativo menos passivo. Importantíssimo, pessoal, essa questão. Tá ok? Olha lá, uma questãozinha para vocês. Segundo a teoria contábil, uma condição indispensável para que um item patrimonial seja definido como um passivo é que, vejam só, o vencimento da obrigação se dê em uma data futura previamente acordada entre as partes. A gente falou alguma coisa do vencimento para que fique caracterizado um passivo? Não. O vencimento pode ser passado. Pode ser uma lide que você tem no judiciário, por exemplo, e ainda não foi julgada. Pode ser uma coisa que você já está devendo. Não necessariamente é um vencimento futuro. O devedor saiba que possui uma dívida e o credor tenha reconhecido o direito de receber. A gente falou que o consentimento ele é um conceito para que você reconheça um passivo? Também não. Se o valor da obrigação seja líquido e certo? Não. Pessoal, aqui você tem que saber o seguinte. Vou adiantar mais um ponto para vocês, que é o seguinte. Existem passivos que possuem prazos ou valor incerto. Existem passivos que possuem prazos ou valor incerto. E esses passivos que possuem prazo ou valor incerto, eles são chamados de
provisão. Então, provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Isso a gente vai estudar, é o CPC 25, que é um dos principais pronunciamentos que cai em prova, mas você tem que saber. Então, o valor da obrigação ele não tem que ser líquido e certo. A provisão ela é um valor estimado. Ele é o valor com a melhor estimativa técnica que você vai ter. Então, o valor da obrigação, que nem fala aqui a questão, não precisa ser líquido e certo. Ele pode ser um valor aí incerto, mais próximo daquilo que você vai ter que pagar. Você pode fazer uma estimativa confiável. A obrigação exista no momento presente, opa, é uma obrigação presente. Fruto de eventos passados, gabarito. O sacrifício futuro de um ativo para satisfazer a obrigação seja uma decisão do devedor? Não. O passivo não necessariamente decorre de uma vontade aí do devedor. Tá bom? Então isso aqui tá errado. A questão caiu na CVM em 2010. Ela diz o seguinte: aponte abaixo a opção que contém uma assertiva incorreta. Ele quer o item incorreto. Letra A. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Correto? Isso aqui está correto. Não é gabarito. Letra B. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos para a entidade? Correto, é o que a gente falou. Letra C. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus resultados? Errado. Depois de deduzido todos os quê? Nossa, até engasguei. Todos os seus passivos. Gabarito. E as outras ali estão de acordo com o CPC 00. Muitos ativos têm substância física, máquinas, equipamentos, etc. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo. Correto. Você tem ativos intangíveis também. Softwares, marcas, etc. Vários outros. Letra E. Muitos ativos estão ligados a direitos legais, inclusive a direito de propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, entretanto, o direito de propriedade não é essencial. Correto. Existe um ativo que não é propriedade da entidade e que deve sim ser reconhecido nas demonstrações contábeis. E que ativo é esse? É o arrendamento mercantil financeiro. Tá bom, galera? Então, para a aula de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Agradeço aí todos os alunos que assistiram. Deixem lá, se você gostou, sigam o nosso Instagram, Contabilidade Facilitada, Gabriel Rabelo 87. Marca a gente lá quando você estiver estudando com o nosso material, quando estiver vendo o nosso vídeo. Marca a gente lá, que a gente vai curtir, a gente vai repostar, a gente vai participar lá com vocês, a gente tem uma grande satisfação, a gente sempre tenta interagir o máximo, sanar as dúvidas de todas as formas possíveis, seja no nosso fórum de dúvidas no Estratégia, o Júlio, nosso amigo, ele está sempre à disposição para responder, sempre prontamente, o Luciano também, são nossos colegas que sabem muito, tá bom? Então eu agradeço a atenção de todos, vocês gostaram da aula? Espero que tenham gostado de coração, a gente está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Agradeço então, valeu galera!